Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Dilma de Andrade e estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast Papo de Redação. Este podcast é patrocinado pelo curso de redação Escrita de Ouro. É um método inovador que vem assim transpondo fronteiras, porque nós trabalhamos de uma forma aglutinada, que é a redação com mindfulness. E assim nós conseguimos estar eliminando dificuldades, trabalhando com pessoas que fazem concursos na área profissional, Enem, vestibular, enfim, tudo aquilo que você quer escrever para que tenha uma vida melhor e tenha uma vida profissional abundante e também viva a felicidade. Não é só preparar para passar em uma prova de redação, é preparar para a vida. Então, hoje nós vamos conversar a respeito da leitura, escrita, a redação, a partir de uma perspectiva muito especial, que é o direito. Então, que é auxiliado, não é? Tanto nos tribunais quanto na sala de aula. E o nosso convidado de honra hoje é o doutor Agenor de Andrade, meu querido sobrinho. Seja bem-vindo. Ele tem uma trajetória marcante. Ele já foi auxiliar judiciário, oficial de justiça, analista, procurador autárquico, promotor de justiça e hoje é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Pará. Além disso, doutor Agenor é doutorando e mestre em Direitos Humanos, professor, formador da Infam e coordenador do curso de pós-graduação em processo civil. É também mediador judicial e membro de importantes comissões no âmbito estadual e nacional, quiçá internacional. E, para melhor dizer, doutor Agenor é filho de Vitória da Conquista, com muita honra, e já há alguns anos, né, trabalhando lá no Pará, e ele irá se apresentar e depois nós iremos contar uma história a respeito de doutor Agenor, que é uma história de superação, que vem nos auxiliar. Nós vimos que não existem limites, porque este aqui é alguém que transpõe fronteiras, e ele está aqui para contar para a gente essa história, né? Então, com a palavra, doutor Então, Agenor de Andrade. muito boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde, né? A gente não sabe que horas o pessoal vai escutar, porque vai ficar aí registrado na live e no YouTube. Então, muita satisfação estar aqui, como a professora Dilma falou, a minha terra natal, nascida em Vitória da Conquista, na Casa de Saúde São Geraldo. E passei um tempo, sou baiano, né? Eu brinco que eu sou baiano, mas radicado no estado do Pará. E comecei minha trajetória aqui, né? Observando as minhas tias, observando a minha mãe, através desse importante ato que é ler, que é escrever, que é buscar conhecimento. Então, estou aqui com grande satisfação, professora e minha tia Dilma, para a gente conversar um pouquinho com esse público tão seleto que vem em busca do conhecimento. Conforme, né, falei anteriormente, doutor Agenor tem uma história de superação. Então, ele e a família foi morar no Pará e ele queria fazer medicina. Se preparou para a medicina, se preparava para a medicina e ele já traz nas suas entranhas, nas suas veias, o dom de ensinar. Ele dava aula para os seus colegas, esses grupos que a gente faz de estudar juntos, né? Ele dava aula. Deu aula, fez o vestibular em Belém e veio para a Bahia. O interessante é isso, fazer vestibular em Direito na UESB. Uhum. E quando aguardava o resultado do vestibular, ele foi para a Chapada Diamantina, né, com um grupo de pessoas passear, relaxar, porque havia estudado bastante. E lá, para a surpresa dele, mas não do universo, porque tudo já está marcado. Então, o que aconteceu? Ele não passou em medicina. Mas, mesmo assim, ele não abaixou a cabeça. Logo após, saiu o resultado de direito e ele foi aprovado aqui na UESB. Porém, o semestre iria começar posteriormente, seria no segundo semestre.
Enquanto isso, ele foi para o Belém fazer cursinho para fazer novamente medicina. E, nesse íntere, algo muito interessante, mágico, aconteceu. Surgiu um congresso na área de Direito e ele foi fazer esse congresso, dizendo que ele era aluno da UESB, que realmente já havia passado aqui na UESB, né? Na Bahia, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E lá ele se encantou com a área. Então, ele se inscreveu para o curso de Direito e foi aprovado em primeiro lugar na Universidade Federal do Pará. E foi uma festa muito linda. Naquele momento, eu quero registrar aqui assim, a gratidão à família dele, ao pai, porque foi a festa que o pai dele teve. Eles tinham comércio em uma cidade pequena, perto do Belém, e teve festa com trios, uma grande festa comemorando, os outdoors pela rua de Belém, anunciando essa vitória. E lá na cidade deles, em São Caetano de Olivelas, onde morava naquele momento, foi a festa que o pai dele presenciou. Então, nossa gratidão a esse pai, porque, posteriormente, ele passou para a eternidade, o pai de Dr. Agenor. Mas ele não curvou a cabeça, ele deu continuidade aos seus estudos e, antes de concluir, ele passou em nível de 2º grau, na Justiça do Trabalho, e começou a trabalhar. Logo em seguida, já estava formado, ele foi ser procurador do Estado. Mais à frente ele irá esclarecer esses dados. Depois, promotor de justiça. E chegou à magistratura, onde eu tive o prazer, né, de ir participar da posse dele em 2016. Então, é uma história de superação, meus parabéns, eu fico assim, muito grata, muito feliz em ver alguém que tem tamanho interesse, né? Tamanha convicção que vale a pena, que a gente consegue aquilo que a gente busca. Basta verdade, querer. tia. Então, e meu é interessante querido, porque você, estudante que está aí, ou estudando para concurso público, ou estudando para o Enem, às vezes a gente traça a nossa vida, a gente monta um trajeto, mas o universo coloca outro. Então, nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu sempre falo isso, a gente tem que fazer a nossa parte, que é estudar, que é se dedicar, que é ter compromisso e responsabilidade com a gente mesmo, e entrega para o universo. E isso aconteceu não só na época do vestibular, aconteceu também no meu concurso para a magistratura, porque eu não queria ser magistrado, eu não queria ser juiz. Na minha época, eu achei que eu queria ser membro do Ministério Público, porque sou muito ativo de buscar resolver os problemas, de sentir as dores da sociedade, entrar em ações coletivas. E aí eu tive o merecimento de passar tanto para promotor como para juiz. E aí eu fiquei, né, naquele perrengue chique, né? E agora, o que que eu vou ser? E o que que eu vou ser? E aí, depois de muita reflexão, eu disse, não, acho que eu tenho que ir para a carreira da magistratura. Fiquei 1 ano como promotor e depois eu resolvi ir para a carreira da magistratura. Ou seja, pela 2ª vez o universo me mostrou que se dedique e entregue e confie, que isso que é o mais importante. Às vezes, muita gente fica, será que eu faço direito? Será que eu faço medicina? Será que eu sou delegado? Será que eu vou ser isso? Será que eu vou aquilo? E as pessoas ficam patinando e não começam a estudar. Não façam isso. Faça a sua parte, estude, se dedique, aprenda, busque conhecimento e depois depois o universo vai se encarregar de levar e direcionar você aonde você tem que estar, como graças a Deus eu estou no lugar certo. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu fico pensando, já pensou se eu tivesse sido médico? Já pensou se eu não tivesse feito concurso da magistratura? Eu não seria tão feliz dentro da minha carreira como eu sou agora. Então, busque o seu conhecimento que o resto virá por acréscimo. que maravilha. E me fez lembrar 2 aspectos importantes, quando eu estava falando, né, essa história, e essa busca, e essa mudança, me fez lembrar uma música de Gilberto Gil, que se eu quiser falar com Deus. Quando eu trabalho com meus alunos, então eu trabalho essa música, né? E ele diz, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós, né? Eu tenho que apagar a luz, eu tenho que sentir meu corpo nus, minha alma, desatar os nós, minha alma e meu corpo nus. Então, é esse momento de a gente se desvendar, às vezes não ficar sendo apenas um carvalho, mas ser um bambu. O que está demonstrando aí para mim? O que vem ser melhor? Né? Então, eu vi. E lá no final da música, ele diz assim,
quer dizer, buscou, e ao final vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Então, fazendo o link com a história da medicina, quer dizer, não encontrou aquilo que pensava buscar no início, porque no momento você se despiu, né? Você buscou algo diferente, você viu um outro lado, Então, assim, isso foi e é assim, bem importante, né, nessa questão do buscar. Agora, eu vou lhe perguntar uma pergunta, olha a redundância, fazer uma pergunta bem interessante a respeito do que você abordou aí, de buscar o conhecimento. Né? Por quê? Nessa sua trajetória, será que foi tudo assim um passo de mágica? Porque eu me lembro que um juiz amigo de uma amiga minha, ele comentava que nas noites frias de Vitória da Conquista, há alguns anos atrás, ele se enrolava de coberta para estudar. Então, nós falamos dessa sua trajetória aparentemente fácil, mas o que foi, como essa habilidade de estudar, essa busca, né? Vamos dizer assim, as renúncias, como que tudo isso aconteceu para que você chegasse a esse apogeu? E é muito interessante a gente sempre lembrar da nossa trajetória, a gente sempre lembrar da nossa história. Porque quando a gente tende a esquecer esses momentos tão dificultosos de renúncias que tivemos. Não só para a gente, mas também para as outras pessoas. As outras pessoas imaginam, você tem um cargo, agora você tem muitas regalias. Eu digo, não tenho regalias, eu tenho garantias constitucionais. E a gente tem que ter essas garantias, não é para mim, é pela sociedade. Porque se o juiz não for vitalício, se ele não tiver inamovibilidade, se ele não tiver irredutibilidade de subsídio, ele não tem um judiciário forte para defender as pessoas, independentemente de interesses políticos. Então, são garantias constitucionais muito importantes. E algumas pessoas ficam achando que é regalias e que foi fácil a gente chegar. Então, esse caminho, essa trajetória, o que eu sempre pensei, eu estou sofrendo agora para depois colher lá no futuro. Na vida de um jovem, eu comecei os estudos para o vestibular com 16 anos. Depois parei um pouco, fui para a faculdade, curti um pouco, fui para congresso, mas sempre buscando o acesso ao estudo, o acesso ao conhecimento. Quando chegou na época, já para o final da faculdade, eu pensei, bem, eu tenho que tomar um rumo na minha vida. Como a senhora muito bem falou, meu pai faleceu, minha mãe também, que eu quero registrar e saudar, porque se eu estou aqui é em razão dela, porque ela também foi professora, ela também desde o início me incentivava e me estimulava e investia muito nesse campo, né, dos estudos. Então, rendo todas as homenagens a ela e a toda essa família aí da docência. E aí isso fez com que eu adquirisse essa responsabilidade e pensasse, não é melhor a gente renunciar agora um festival de inverno, um festival de verão, um carnaval, um Natal, um Réveillon? Na minha época, no meu caso, né, foram praticamente 5 anos sem me dedicar aos prazeres mundanos, vamos dizer assim, né? Sem viajar, abdicar de coisas básicas como um sono, como às vezes uma alimentação adequada, como às vezes uma academia, como um viajar. Então é muito importante a gente tentar e a gente pensar que a gente abdica agora para colher depois. Então imagine, eu abdiquei 5 anos da minha vida para ganhar esta vitaliciedade que eu tenho hoje como membro da magistratura pelos próximos 35 anos. Até 75 anos a gente pode ficar trabalhando antes da expulsória. Então, não desistam. Só não passa quem sai da fila. Então, não saiam da fila. Não saiam da fila. Porque, estatisticamente, as pessoas que estão quase conseguindo são aquelas que desistem e saem da fila. Então, não saiam. Fiquem. Pense no tanto que você já fez para chegar até aquele local. A gente sabe que hoje, com distrações, com redes sociais, com muitas informações, com muitos conteúdos, a gente tem uma dificuldade de concentração. A gente tem uma dificuldade, as pessoas têm uma dificuldade de focar. Por isso esse método extremamente importante, que a meditação nos traz isso. E depois eu posso trazer e falar um pouquinho o que a gente aplica a meditação também no judiciário, dentro dos presídios. A meditação também é aplicada lá, mas depois a gente pode conversar um pouquinho. Então é muito importante se pensar isso. Não seja imediatista, hedonista, a gente aproveitar o prazer agora. Não, a gente planta agora para colher
bem e bom lá no futuro. Muito interessante esse ponto de vista, quando você falou que muitos vão até determinado momento e param. Aí onde entra o nosso método de redação escrita de ouro, no Mindfulness, que é com a meditação. Porque a partir do momento em que o aluno faz um concurso ou faz um Enem, um vestibular, a primeira, a segunda, a terceira vez, ele quer almejar aquela profissão, né, que ele sempre escolheu, e, de repente, ele não consegue, nesse período, começa a cobrar de si mesmo. Ou, às vezes, a cobrança dos pais, da sociedade, e ali cria um bloqueio. Tá? Então, aí entra aqui as nossas técnicas, como você falou aí, né, da meditação, do Mindfulness, que nós aglutinamos. O curso de redação e escrita de ouro tem esse propósito. Além de trabalhar as técnicas de redação, né, com muito carinho, cuidado, devido à minha experiência há mais de 20 anos na área, também trabalhar, eliminar o bloqueio que você tem. Essa parte emocional, né? eu vejo Justamente. hoje que cerca de 70% é a questão de estudo, mas 30% a gente tem que investir no emocional. A gente tem que investir na gente, nas crenças limitantes que a gente tem, na frustração que a gente tem. A professora Dilma leu agora meu currículo, minha trajetória dos concursos que eu passei. Passei em 9 concursos. Mas se a gente for contabilizar os concursos que eu não passei, a gente passaria 1 hora falando disso. Só que a gente é acostumado a contar somente as vitórias. Mas existe aí um caminho de frustração, de derrotas. Uma das frustrações maiores que eu tive foi chegar até a última fase, a fase oral, de promotor de justiça do estado de São Paulo, e ser reprovado. Passei pela fase objetiva, pela fase discursiva, pela escrita, pelo parecer, pela fase técnica, pela fase oral. Quando foi na última, eu fui reprovado. Então, é como se a gente estivesse chegando e morresse na praia. Nadasse e morresse na praia. Então, quando a gente está cada vez mais perto, aí que a gente quer desistir. E foi nesse momento que eu comecei a fazer terapia. Eu comecei a me cuidar, eu comecei a me olhar. Porque a frustração foi tão grande que eu achei que eu não ia recuperar. E aí eu fui procurar um autoconhecimento, fui procurar as técnicas para poder ver realmente... Na época eu já era procurador, eu ficava pensando, será que eu quero isso mesmo? Ou eu quero desistir? Minha vida já tá boa. Não, tá bom ganhar só isso daqui. Ou seja, pensando que eu queria deixar o meu sonho de lado. E aí depois disso que eu fui ver, não, eu ainda vou continuar... A gente mergulha mais um pouco, pega o ar, depois volta para poder estudar. Então, é extremamente importante a gente cuidar desse lado emocional também. Olha, se eu fosse utilizar o pronome corretamente, eu o chamaria de meritíssimo. Mas como, como é meu sobrinho, é Agenor. Então, você falou todo esse processo na prova oral, prova escrita. Então, nós sabemos que a escrita no direito tem um peso enorme, tanto para construir argumentos, quanto para comunicar decisões. Então, o que você pode estar falando para a gente desse cuidado que deve ter essa turma que está se preparando para os concursos, os demais concursos da vida, essa questão da leitura, da escrita, porque, assim, o direito sempre teve aquela área rebuscada, né? Então, assim, é um cuidado. E agora, não que vá se descuidar, mas como que deve ser para que essa oratória seja uma oratória, né, eficiente, de pessoas que se consideram competentes e conseguem, vamos dizer, vender o seu peixe, não é? Porque você vai, o quê? Através da argumentação, né? Que você vai mostrar qual é realmente, o que é que você está se posicionando ali, mostrando, fazendo aquele juízo de valor, não é isso? Exatamente. Então, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com o uso da inteligência artificial, com o uso das redes sociais, a gente tende a achar que a escrita ela é desnecessária. A gente tende, porque tá tudo no WhatsApp, tá tudo no ChatGPT, no Gemini, tá tudo. E aí essa é a maior preocupação, porque isso a gente vai perdendo nossa capacidade de refletir, de raciocinar. Dentro dos tribunais, existe hoje, pelo Conselho Nacional de Justiça, um pacto pela linguagem simples. Mas as pessoas não podem interpretar, como a senhora muito bem falou, a linguagem simples com a linguagem vulgar, com a linguagem que a gente não vá utilizar toda a nossa argumentação. O que é a linguagem simples? É falar bem, mas falar pouco.
Então, quanto mais a gente chegar nessa capacidade de falar pouco e falar muito, ou seja, a gente ser cada vez mais objetivo, conciso, seja dentro dos nossos processos, das nossas decisões, das nossas palavras, porque como a senhora muito bem trouxe, antigamente o direito ele era utilizado como algo aristocrático. Só quem conhecia as letras jurídicas é aqueles que sabiam os vernáculos, aquele que sabia todo o linguajar culto, e isso separava, e isso segregava. Então, durante muito tempo, o direito foi utilizado como reprodução de poder. Só que chegamos hoje em um momento em que a sociedade ela não quer ver o direito separado, porque o direito está no dia a dia. Então, quando a gente fala do direito, é para todas as pessoas que estão estudando para concurso. Muito do concurso, quem está em concurso público, por exemplo, ele estuda muita parte da dogmática, a parte positivista. Mas quem estuda para outros vestibulares, para Enem, também se faz necessário utilizar. Então, hoje em dia, a gente precisa ter essa capacidade de síntese, que dentro, por exemplo, de uma pauta de um teste de redação, de um teste de concurso público, a gente tem que ter. A gente tem que saber que em 30 linhas eu tenho que falar sobre segregação racial. Em 30 linhas eu tenho que discorrer sobre acesso à justiça. Então, se eu tenho em 30 linhas, eu tenho que construir meu argumento dentro daquele determinada estrutura. Então, isso é extremamente importante para que as pessoas saibam que isso não faz com que a gente não procure conhecimento. Ao contrário, é que a gente traga conhecimento e aquele conhecimento o mais puro, o mais lapidado possível, até dentro das petições judiciais. Quando o advogado chega com 20 páginas, com 30 páginas, com 50 páginas, o juiz vai pegar e ler assim, qual é a parte mais importante aqui? Hoje em dia, com a quantidade de processos, nós temos hoje dentro dos tribunais cerca de 83 milhões de processos. Se a gente pensar que a gente tem cerca de 210 milhões de brasileiros, é como que cada 3 pessoas existe um processo. Para cerca de 18 mil juízes. Então a gente não tem tempo, a gente não tem espaço, a gente não tem equipe, a gente não tem material humano para se dedicar a ler uma petição inicial com 50 páginas. Então é extremamente importante a gente aprender a se lapidar, se burilar, para construir exatamente essa argumentação de forma mais coerente, objetiva e clara possível. É bem interessante esse aspecto. Aí a gente vê essa questão da escrita, né, da redação e também da leitura. Porque para produzir esses textos aí, né, em sua área, tem que ter também leitura. E aí ter esse poder de síntese, né? Quer dizer, ter um conhecimento vasto, um conhecimento amplo, e, de repente, você canalizar para aquilo que está querendo, né, ser trabalhado, ser decidido ali naquele documento que vocês estão trabalhando naquele exato momento. Então, assim, da sua experiência, quais são as técnicas ou práticas que ajudam os estudantes e profissionais a escrever com objetividade e persuasão? É isso que você falou aí. Quais são, assim, você sugere, diante da que você já vem nessa trajetória aí, também na condição de professor, para que o aluno tenha essa condição de persuadir, né, de convencer que aquela é a sua verdade, aquilo que ele está realmente, ele não está, vamos dizer, escrevendo de uma forma aleatória, ele tem um conhecimento técnico, né, e ele irá expor a sua ideia de uma forma, mesmo que seja concisa, porém persuasiva. Exatamente. Acho que o mais importante da persuasão, hoje em dia, é a gente não confundir com persuasão com excesso de vernáculo. Então, é extremamente importante a gente saber que persuasão é a gente falar bem e falar pouco. É falar bem e estruturado. Quando eu, como magistrado, pego uma petição, pego uma manifestação que começa a repetir argumentos, a gente já se desconecta. Eu hoje, né, sou professor, sou membro de banca examinadora de concurso público também, já fui examinador de várias provas, para concurso público, né, para procurador, para promotor, então já estou do outro lado também. E a gente consegue perceber quando o aluno ou quando a aluna ela começa a repetir aqueles mesmos argumentos. Então a gente tem que saber que se você tem poucas páginas, não desperdice essas páginas, não desperdice essas linhas. Construa argumentos sólidos com que aqueles argumentos sejam capazes de convencimento. Não adianta a gente escrever muito
porque isso não vai, ao contrário, vai ficar de forma enfadonha e o texto vai ficar cada vez mais pesado e cada vez pouco atrativo. Então, para isso se faz necessário, como a senhora muito bem trouxe, leitura. Porque quanto mais leitura, mais argumentos a gente vai ter, seja lá o que for. Se a gente vai falar, por exemplo, né, dentro de uma redação, hoje está aberto as inscrições, vai ter agora o concurso para analista do Tribunal de Justiça do Pará, né? Já terminou as inscrições, a prova vai ser agora final do mês. E lá vai ter prova de redação. Então, na prova de redação, vão pedir sobre um tema, sobre democracia, vamos dizer assim, né? Se eu vou falar sobre democracia e eu tenho 30 páginas para falar, eu não vou falar em 15 páginas sobre o histórico da democracia. A gente tem que falar um pouquinho sobre o histórico, um pouquinho sobre como está a democracia, um pouquinho de críticas da democracia, não críticas da democracia, crítica ao como está a democracia, a perspectivas futuras. Então, a gente tem que ser muito bem estratégico. Estratégico, esta é a palavra, estratégico, para a gente poder convencer quem está do outro lado. E na atual correria que a gente vive, no mundo que a gente vive, nós não temos tempo nem recursos humanos para poder desperdiçar tempo. Então, sejam estratégicos, busque conhecimento, busque aqueles... Se você tem 10 argumentos, faça uma escala dentro da sua mente, uma escala mental, e isso é importante se concentrar, é importante se analisar. É claro, dentro daquela perspectiva de que eu estou numa prova de concurso, deixa eu fazer uma escala, deixa eu pensar, deixa eu refletir, deixa eu respirar. O que eu vou conseguir atingir? Quais são os meus melhores argumentos? Então, se lapidem, busquem esses melhores argumentos para exatamente convencer e conseguir gabaritar a sua questão. Haverá uma delimitação, né, para que ele não se perca, porque é um assunto, vamos dizer assim, são inúmeras páginas, vamos dizer, para ler, para escrever, e ele delimita aquele assunto e vai buscar teóricos, né, que referenciam, que é o que acontece também nas provas, seja em qualquer redação. Por exemplo, no Enem nós chamamos de repertório, né, como em qualquer outro. Então, aquele conhecimento prévio de leitores, de autores, que vão realmente ratificar aquilo que está sendo falado. Então, nós estamos percebendo aqui que, apesar de ser da área do direito, mas não é desvinculado de qualquer outra redação que a gente faz no dia a dia, né? Então, assim, você ter um conhecimento e você delimitar aquele assunto para que não fique perdido, como tem gente que fala assim, eu falei um tanto de coisa, eles falam um tanto de coisa e não diz nada. Então, tem que delimitar. Então, se eu delimitei naquela área, eu vou buscar todo o conhecimento que eu tenho, eu buscar teóricos que referenciam aquela área, para que meu texto seja um texto bem elaborado. E não desperdice páginas, não desperdice linhas. Se você tem 30 linhas, procure fazer 29, 28, mas com argumentos consistentes. Eu fui recentemente examinador de uma prova e lá era uma peça prática. Eram 5 páginas. Então, às vezes, eu via assim, candidatos que não escreviam até o final. Eu disse, tinha tantos argumentos aqui, será que uma peça argumentativa não poderia buscar mais conhecimentos para colocar? Mesmo que você que está na dúvida, será que eu coloco isso, será que eu coloco aquilo? Se não tiver mais argumentos, coloque aqueles argumentos laterais, aqueles argumentos acessórios, porque quem sabe aquilo está na sua grade, quem sabe o examinador está querendo exatamente aquilo. Então, monte a sua estratégia para poder você fazer de forma estruturada, de forma fundamentada, com introdução, com desenvolvimento, com conclusão, que o texto fique mais claro e mais limpo possível, mais objetivo. Hoje em dia, as palavras rebuscadas não são palavras que são valorizadas de forma... com alta performance, né? Não são palavras que as pessoas buscam, para gabaritar, eu tenho que utilizar palavras rebuscadas. Não é isso. Você pode utilizar, claro que pode utilizar, principalmente na área do direito, tem coisas que fazem parte do dia a dia. Mas hoje existe um movimento nacional. Hoje o que eu falo é hoje mesmo, esse pacto pela linguagem simples, quem estabeleceu foi o atual ministro, presidente, que está saindo agora, Luiz Roberto Barroso, que estabeleceu uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Para todos os magistrados e magistradas, servidores, busque essa linguagem para poder alcançar e ter melhor acesso à justiça. Então, isso o próprio tribunal está dizendo assim, olhe, seja objetivo, seja simples, fale pouco, mas fale bem. Esse é o mais importante. Então, isso é bem importante, né, doutor Agenor? Até o cuidado, porque quando diz falar simples, não cuidar, uma linguagem descuidada. Exatamente. Porque, de repente, às vezes nós observamos
ter vamos dizer assim, erros gravíssimos em determinadas palavras, né, em determinados textos, e que são profissionais como qualquer outro, qualquer área deve-se ter esse cuidado, né, de ter uma... O linguagem simples, linguagem clara, linguagem objetiva, coisas que né? a gente sempre aprendeu nos cursos de redação, como a senhora ensina, tenho certeza que é muito bem. Ou seja, não confundam a linguagem simples com linguajar simples. Né, com gírias, com palavras que a gente... com abreviações, né, com aquelas palavras digitadas, né, de redes sociais, que vão utilizar aqueles memes. Não é isso. Né? A gente não está falando sobre isso, que fique muito claro. É ao contrário. Essa foi uma mensagem para todos nós, para dizer o seguinte, olha, a gente está com correria há muito tempo no mundo, não temos tempo de ler tudo. Então, seja simples, seja objetivo, né, e seja direto. Mas fale o que você tem que falar de forma bem feita, de forma bem colocada. Para mim, isso é o mais difícil. Para a gente é o mais difícil. Porque, às vezes, quando a gente tem muito conteúdo, quando a gente estudou muito, a gente quer falar em 60 páginas, em 30 páginas, e muito. Mas, ao contrário, acho que a sabedoria está exatamente aí. Né? Falar simples, falar pouco, mas falar bem. Muito bem. Então, nós sabemos que o conhecimento é integrado, né, em todas as áreas. Não adianta dizer, vivemos em um período na história, um mundo fragmentado, mas hoje, né, como diz um grande autor, Pierre Weil, o mundo é chamado para juntar as partes. Então, o conhecimento é integrado. Então, como equilibrar o conceito de ciência jurídica nos diversos pontos de vista para análise dos problemas jurídicos, na área da filosofia, né, na análise da teoria do direito e da sociologia? Como? A leitura, conforme nós já falamos aqui, né, esse ramo, um ramo mais amplo da leitura, vem auxiliar nessa dimensão? Tá. Dentro da teoria do direito, como é que a gente estuda para a gente entender que não é um pouco da área jurídica, né? Existem problemas. O que são problemas? São conflitos. São divergência de interesses que tem entre uma pessoa e outra pessoa. Então, quando nós temos alguma determinada situação que não diz respeito ao nosso aspecto interno dentro da nossa psique, a gente tem um problema. Esse problema pode ser de ordem emocional, de ordem psíquica, de ordem... enfim, várias questões. Quando esses problemas eles afetam uma esfera jurídica alheia, aí a gente denomina de problema jurídico. Então, o problema jurídico é uma subespécie de uma categoria maior. Então, quando a gente, se a gente pensar em uma circunferência, quando a gente avança aquele determinado limite, a gente está com um problema jurídico. E como podemos resolver esse problema jurídico? Aí entra o profissional da área do direito. Porque esses problemas jurídicos são problemas amplíssimos. É um problema lato, é um problema estratosférico. Porque a gente tem que resolver desde situação de abrigamento, de abuso de criança e adolescente, a gente tem que resolver situações de violência doméstica, a gente tem que resolver briga de usuários de academia porque estão brigando por aparelho. Recentemente, dentro do juizado especial lá da minha comarca, eles brigaram porque um não queria revezar com o outro. Então, até isso a gente tem que passar. A gente tem que lidar com determinadas situações relacionadas a divórcio, a problemas de família, hoje a problemas de inteligência artificial, todos os ramos. Então, quando se atinge a esfera jurídica, a gente vai ter que solucionar de alguma forma. Então, o conhecimento, hoje a gente fala que o direito ele possui essa visão ampla, essa visão conectada mesmo. A gente, enquanto profissionais do direito, não podemos ter uma visão somente da leitura jurídica. Ao contrário, recentemente eu tive que julgar um processo de um leilão de bois. Agora pense, a gente tem que julgar o processo de leilão de bois em razão de que um problema de inseminação artificial. Venderam um determinado tipo de inseminação, mas não vingou determinada quantidade de bovinos necessários. E a gente eu tive que julgar com base, dentro das provas jurídicas, mas também com outro tipo de conhecimento. Com conhecimento de zootecnia, com conhecimento de biologia, de veterinária. Então, o conhecimento ele é amplíssimo, por isso que o direito ele te dá todas essas ferramentas. Mas a gente também não tem que considerar como o direito a única ferramenta para resolver.
porque precisa ter essa visão maior, essa visão ampla, para poder ter um melhor julgamento do caso concreto. E uma das coisas que eu muito admiro é que justamente você tem essa visão ampla, né? Essa vista multidisciplinar, transdisciplinar, quer dizer, vai além, às vezes, de um conhecimento mais técnico. E eu observei, eu estive lá, né, no Belém, em 2022, e você me mostrou uma área lá, né, que foi a área daquela situação dos Carajás, né? Sim. E uma coisa que me encantou, que você falou que você não resolveu, vamos dizer assim, sozinho. Exatamente. Você buscou outras instituições. Então, assim, aquilo ali... E ali foi... eu percebo que foi o resultado de sua vitória e da vitória daqueles que estavam envolvidos. Então, você pode falar para a gente um pouco a respeito dessa dimensão que foi aquilo ali e que vocês foram vencedores, né, na situação. Exatamente. Foi uma questão de terra, uma questão agrária, que envolvia dentro de um município do estado do Pará, que é Eldorado dos Carajás. Né? Para quem busca o conhecimento nessa área, em 1997 ou 96, em abril, houve um massacre de Eldorado dos Carajás, que foi em decorrência de um problema relacionado à reintegração de posse à terra dentro do estado do Pará. Então, o estado do Pará ele é conhecido, infelizmente, internacionalmente, pelo esse massacre, que foi o confronto entre a polícia militar e pessoas que buscam melhorias, né? Buscam acesso à terra. Então, quando eu fui chamado para mediar um segundo conflito nesta área, a gente fica extremamente pavoroso, né? Minha mãe falou, não vai para esse lugar, é muito perigoso, tu vai morrer, vão te matar, e tá. Eu disse, minha mãe, é minha missão, eu tenho que ir. E aí... Só que eu fui nesta missão. Eu não fui com esta ideia de que eu vou resolver, que eu vou dar o resultado. Então, quando a gente pensa hoje em um tipo de problema que a gente fala dentro do direito, que é um problema estrutural, que foi a minha dissertação de mestrado, que é que eu lancei um livro chamado Atuação Judicial nos Processos Estruturais, que são esses processos complexos que não diz respeito a uma briga de vizinho, uma pensão alimentícia, e sim diz respeito a um aspecto maior, a um acesso à terra, a um problema relacionado ao sistema de saúde, à falta de leitos, a um problema de uma reestruturação de uma instituição pública, como um problema de saneamento básico. Então, quando a gente trata desse problema maior, se faz necessário ter essa visão maior. Se faz necessário dizer que o juiz ou a juíza é apenas uma das peças deste quebra-cabeça. Nosso papel, nossa função neste campo é o de facilitador de diálogos, é de confluir interesses e chamar as responsabilidades. Mas a construção não parte daqui. A construção parte de mãos dadas, de se ombrear um com o outro para tentar solucionar esse problema. Então, cada vez mais o direito ele sai do seu castelo. Por isso que fala que o direito era uma ciência encastelada, né? Porque os juízes ficavam apenas dentro do fórum, dentro das suas cortes, e não via o que estava acontecendo na sociedade. Por isso que nós chegamos a essa quantidade de processos que nós temos hoje. Porque se via o mundo a partir de uma lente que era uma lente da sua realidade. Hoje o direito ele tem que estar na rua, o direito ele tem que observar e estar próximo exatamente para poder solucionar. Então, esse caso, a gente conseguiu uma mediação em que 134 famílias, então multiplique isso no mínimo por 5 pessoas, estavam em um local e este local ele foi desocupado em razão de uma confluência de interesse e de uma mediação coletiva que a gente conseguiu sucesso de que essas pessoas forem encaminhadas para outros lotes, com acesso à terra, com acesso à água, para poderem plantar, para poderem colher, para poderem cultivar. Então, isso foi extremamente importante. Não foi só o judiciário. Foi o judiciário, foi o município, foi o Ministério Público, foi a Câmara dos Vereadores, foi todo mundo junto dizendo assim, ó, temos um problema, mas, senhor juiz, não é só você que vai resolver. Nós podemos resolver de forma conjunta. É aquela situação, não dar o peixe, ensinar a pescar. E isso faz com que a cultura do diálogo, da mediação, da pacificação, ela se espraia pela sociedade. Porque às vezes a gente fica dependendo muito do outro para resolver. Ah, eu tenho um problema no outro, vou te jogar na justiça. E aí, quando é que vai decidir? Não, quando o fórum decidir, quando o juiz decidir.
Isso é uma infantilização da sociedade. Porque, enquanto a gente, dentro da nossa esfera, a gente não resolve. A senhora que foi síndica durante muito tempo, né? Quem já foi síndico, né? Ao invés de ligar para outro vizinho, você está me incomodando, diminui, olha seu cachorro, liga para o síndico resolver. Então a gente vive uma infantilização da sociedade, que isso reflete no judiciário. E quando o judiciário chega perto, ele diz assim, ó, vamos resolver juntos para que vocês aprendam a resolver seus próprios problemas. Claro que tem problemas que são insolúveis, né, pelas pessoas, mas a gente tem que buscar fazer com que as pessoas dialoguem, para as pessoas poderem construir consensualmente suas soluções. Então, isso é bem interessante, porque eu vejo um outro aspecto aí, que é o que nós também trabalhamos no nosso curso de redação, escrita de ouro, e durante toda a minha vida profissional. Às vezes as pessoas falam, Dilma, por que você ainda está investindo nisso aí? Você já se aposentou, ainda dizem que eu estou com uma vida boa, ótimo. Mas a gente vê que perpassa por isso aí um processo de humanização, né? Perpassa o processo de humanização, que é o que eu também estou assim, vislumbro durante a minha vida. Por exemplo, às vezes alguns alunos ligam para mim para falar, a senhora não é aquela que fazia aqueles relaxamentos, isso, técnicas de relaxamento e etc. Isso há 20, 30 anos atrás. Então, assim, eu já venho nesse processo, eu não nasci aqui hoje. Tenho, além de minha experiência, com cursos também em outros países, para justamente aglutinar a redação e esse processo de humanizar, de estar contribuindo, de curar a dor do outro. Qual é a dor de você, aluno, que está se preparando para fazer um concurso, para fazer um Enem, um vestibular, né? Então, assim, esse processo de humanização. Então, eu sinto que nesse seu trabalho, eu venho acompanhando, que você direciona para esse processo, né, de humanizar, seja em que situação for. Eu vejo você falando em áreas de conciliação, apesar de eu não ser da área, né? Mas eu fico captando essa maravilha, né? Em que profissionais ainda, né? E que venham nascer outros e venham criar outros, tenham essa perspectiva de não pensar só em si, mas abrir esse leque para atingir outras e outras pessoas, com um coração guardião. Eu tenho o seguinte lema, né? De quanto mais te é dado, mais te é cobrado. Então, se nos deram muito conhecimento, nos deram assim, a gente foi buscar, a gente investiu, a gente foi atrás, não só conhecimento no campo das nossas profissões, mas também no conhecimento de mundo. Então, acho que a gente tem um dever social, a gente tem que ter uma função social enquanto agente público, enquanto funcionários públicos, de poder retribuir, né, para os contribuintes, retribuir para as pessoas que pagam seus impostos, retribuir para as pessoas que não tiveram o mesmo acesso do que a gente. É por isso que, assim como lhe falo, né, porque a senhora não para, também me falam, vive falando dia a dia, minha mãe e todo mundo. Porque ainda está estudando, porque fez mestrado, especialização, agora no doutorado, te aquieta, menino, para que isso? Às vezes a gente fica perguntando, né, a gente anda tão cansado, a gente vai buscar mais coisas para fazer, mas o que nos dá esse retorno é o retorno de poder passar o conhecimento e de ter esse feedback. Você me ajudou a fazendo isso, você me ajudou a fazendo aquilo, ou seja, a gente deixa a nossa semente para o mundo, que a gente já recebeu de nossos antepassados, nossos professores. Os nossos professores, a gente joga para o mundo. A gente não retribui para o passado, a gente retribui para o futuro. Então, isso que me faz também buscar sempre esse conhecimento. E hoje, na área da docência também, cada vez mais eu vejo esta importância. Hoje, nas redes sociais, né, no meu Instagram, né, os alunos e as alunas falam, professor, aquela questão eu acertei, aquele curso você me deu. Isso é impagável. É isso que nos movimenta, é isso que nos leva para o mundo, para a gente poder continuar contribuindo aí para uma sociedade cada vez melhor. Quando você fala nesses cursos que você realmente trabalha aí, fala um pouquinho mais a respeito desse curso para concursos, né? Você também faz parte aí, que a sigla é Infam, né? Hoje, hoje eu estou num trabalho muito mais voltado para a formação de magistrados e magistradas e servidores do Poder Judiciário, porque dentro das nossas escolas judiciais, dentro da Escola Nacional, a Infam significa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Então, para vocês verem que o conhecimento também é estimulado e incentivado dentro da magistratura. Todo o tempo a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar
pesquisas, a gente tem que buscar estímulos, e isso o judiciário também estimula a gente a poder fazer, a ser docente e também a buscar esse conhecimento. Então, existem muitos cursos relacionados ao judiciário, seja de humanização, seja curso de mediação, mediação fundiária, mediação coletiva, seja curso de aperfeiçoamento em termos de contratos com serviços públicos, licitações públicas, seja cursos relacionados à pós-graduação. Então, eu fui também por essa área. Às vezes eu fico pensando, né? Quando eu era menor, eu via minha tia sendo professora, minha outra tia sendo professora, minha mãe sendo professora, minha prima sendo professora. Eu não quero ir para essa área. Não, o pessoal trabalha muito, não sei o quê. E hoje, né, o destino, o universo me encaminhou exatamente para essa área. Fui para a magistratura, mas com o pé hoje da docência, buscando também esse aperfeiçoamento constante. Então, é muito importante a gente buscar e pesquisar dentro do próprio judiciário como podemos melhorar, como podemos conceber uma melhor prestação jurisdicional, como poder entregar para a sociedade um processo de forma mais célere, mais rápido, né, para que a gente não tenha essa quantidade de processos. Então, eu busco muito isso. E temos muitos bons professores, ao qual também eu rendo a minha orientadora também, a professora Gisele Góes, que está sempre comigo, direcionando, né, e me auxiliando nas pesquisas, e todos os outros professores que até hoje rendo todas as minhas homenagens, que graças a eles não estaria aqui hoje em dia. E é bem interessante você demonstrar isso aí, que é justamente esse afã, esse querer, essa busca, né? Porque em outras áreas, por exemplo, na área mesmo do magistério, o professor, quando ele vai fazer um mestrado, um doutorado, né? Seja lato sensu, scripto sensu, ele é liberado. E vocês, na área, vocês fazem, no seu caso, você fez o mestrado, está fazendo o doutorado e continua trabalhando. Olha! Com filho pequeno, né? Com noivo, com mãe, a gente continua fazendo, né? Buscando conhecimento mesmo, né? Porque também uma coisa que eu tenho como lema, né? Conhecimento é algo que ninguém pode nos tirar. É a única coisa que ninguém pode nos tirar. Então, mesmo que tirem tudo, tira roupa, tira carro, tira anel, tira joia, tira tudo, mas conhecimento ninguém nos tira. E mesmo com todas essas dificuldades, eu acho que isso nos dá vida. Acho que por isso a senhora está aí até hoje em dia e hoje também. O conhecimento nos deixa mais viva, nos envivece, eles não nos deixa mais ativo, mais viril, e é isso que eu sempre busco, né? Se a gente quer ter mais vida, a gente sempre tem que buscar conhecimento e saber que cada vez mais a gente busca, menos a gente sabe. Então, acho que uma forma de longevidade também é buscar conhecimento. E esse conhecimento a gente busca através da leitura e da escrita, né? E agora você me fez lembrar quando você diz que ninguém toma. Você sabia que seu avô era o que ele sempre falava, era um semi-analfabeto, porém um homem sábio. Ele dizia, busquem conhecimento, porque esse ninguém toma de você. Olha, eu nem sabia que era meu avô, tá vendo? Então, chegou agora. E outra que eu me lembrei também esta semana, a gente falando dessa busca para que as pessoas não desanimem, os jovens que estão aí, principalmente, que busquem, que tenham esse potencial, que não fiquem na zona de conforto, né? Exatamente. Cada um tem condição, não olhe sua condição social, não é porque fulano Exatamente. Pode e Beltrano não. Todos nós temos a essência divina, se nós temos o sagrado em nós, a gente pode fazer, né, algo maior. Então, assim, eu me lembrei, falei para um irmão a semana passada, também uma outra máxima do nosso pai, no qual seu avô, ele falava assim, o boi que acorda cedo bebe água limpa. Então, quem realmente, né, busca, que levanta cedo para estudar, né, que realmente aproveita esse momento, Exatamente. Como você falou anteriormente, que diz que concurso a gente não estuda para passar, estuda até passar, né? Então, assim, é isso aí. Exatamente. Se você busca, se você acorda cedo, vamos dizer assim, ter um foco, né? Ter disciplina consigo mesmo, não deixar que algo vá tirar sua atenção. E não ficar com medo, né? Do desconforto. Hoje Justamente. A gente fica muito assim, não, isso é desconfortável, não, isso eu tô com sono, eu não consigo, eu tô com a dor aqui, eu não tô aquilo. Às vezes, a mente, se a gente não tá muito cuidado, a mente cria
bloqueios na gente, até bloqueios físicos. Não, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor nisso aqui, eu tô com dor aquilo, dor aquilo. Eu lembro que uma vez a gente estava estudando e lá por volta assim de 1 hora da manhã, a minha amiga que estava na frente, eu sempre gostei de estudar com pessoas, outras pessoas, seja ensinando, seja recebendo, e ela estava meio pescando assim. Aí eu peguei um pouquinho de água assim, joguei nela, assim, ela se assustou, acorda menina, tu não quer ser alguém na vida, então bora estudar. Então a gente não tem que ter medo do desconforto, não, a gente tem que buscar, mesmo com sono, mesmo com dor, mesmo, não, hoje não tô afim, não, vai. Tome uma cafeína, tome um café, um energético e continue estudando, porque não existe outro caminho, né? Não existe outro caminho. É esse, a gente vem de uma família que é a primeira geração, que são a deles que procuraram nível superior. Eu não tenho parentes importantes, a gente não vem de uma aristocracia com nomes da advocacia, da magistratura. A gente teve que fazer a nossa história. Não tivemos oportunidades que nós que criamos e tivemos que aproveitar essas oportunidades. Então, façam isso, né? Isso não é impeditivo para nada. Eu sempre tive que trabalhar e estudar, trabalhar e estudar, trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. Mas mesmo assim a gente conseguiu, eu consegui vencer e ter esses resultados com muita dedicação, renúncia, né? E foco mesmo naquilo dali. Você teve um título, né, bem importante ultimamente, teve um em 2022, 2023. Você pode falar um pouco a respeito essas honrarias que você Eu não gosto recebeu muito de aí? falar de mim, mas foi decorrência do trabalho. Eu acho que quando a gente fala, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com amor, a gente faz realmente por querer um bem melhor para a população. E aí eu fui agraciado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará com a comenda, né, Paulo Frota, aqui para os defensores e defensores de direitos humanos, em razão do meu trabalho com mediação em conflitos fundiários, para levar pacificação mesmo para o campo. Para mim, cada vez mais, eu vejo que a mediação, a conciliação, ela é o caminho muito melhor do que uma sentença. Às vezes o juiz dá uma sentença e pensa que resolveu o problema, mas não resolveu o problema. As pessoas continuam a brigar. Porque outro dia vem uma petição de advogado, outro dia vem uma petição de advogado, depois vão lá no fórum e continuam brigando. Não pagou minha pensão naquele dia, não entregou naquele dia a criança era para entregar 6 da tarde, chegou 6h30. Então as pessoas começam a brigar, continuam a brigar. Então hoje, cada vez mais, eu vejo que a missão do judiciário não é só sentenciar. A missão do judiciário é resolver o conflito, resolver o problema e não o processo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente busca métodos alternativos, métodos adequados de solução de conflitos, como a conciliação, a constelação familiar, a justiça restaurativa, a meditação. Existe um trabalho também muito importante que a gente desenvolveu dentro do Estado do Pará, junto com a instituição Arte de Viver, que é levar meditação e yoga para os presos, para os internos, né, como um objetivo, um formato de se reduzir a ansiedade, porque a gente pensa assim, o que está do outro lado da grade, ele errou, ele tem que ficar lá para o resto da vida, ele tem que sim cumprir a sua pena, mas às vezes são pessoas que não refletiram, e em conversa com eles, eles falaram assim, se eu tivesse esse conhecimento da respiração e da meditação, eu não teria ficado tão estressado, tão chateado, eu não teria tirado a vida do meu próprio companheiro de cela. Porque ele estava me perturbando e eu não me controlei. Eu me descontrolei e tirei a vida dele. Ou seja, isso a meditação e a respiração fez com que ele olhasse aquilo dali. Então não ficou só no automático. Aquilo dali entrou na consciência e pode se transformar quando ele sair um dia da cela, né? Já que não existe prisão perpétua no Brasil. Então, todos esses trabalhos é uma transformação do ser humano. E aí isso fez com que eu recebesse o título de cidadão de Belém, já que sou conquistense, também tenho dupla titulação, cidadão belenense, e também com essa comenda de defensor dos direitos humanos, Paulo Frota, pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Que riqueza, né? Que riqueza. Isso aí me engrandece mais e me faz vir a grandiosidade desse curso, né, de eu estar trazendo, porque quando você coloca trabalhado lá em um presídio e ele vê a necessidade que ele poderia ter feito antes, uma respiração, você está fazendo uma prova, de repente, você estudou vários anos e as ideias se misturam, e você tem uma técnica que você trabalhou durante aquele curso, né, que você estudou, e o nosso curso é um curso online, que a pessoa faz no conforto de sua casa, a qualquer dia da hora ou da noite, e além
além, como eu já falei, da redação, trabalhar essas técnicas, que não é algo que está nascendo aqui agora com a professora Dilma de Andrade, né? Na faculdade de Massachusetts já trabalham muitos e muitos anos, já foi descoberto lá por estudiosos da área, e vidro é algo, vamos dizer assim, que estamos falando aqui agora. Existem estudos, existem pesquisas, então, às vezes, porque é tão fácil, é uma coisa tão fácil que, às vezes, acha que não tem tanta validade, né? Então, assim, eu fico bem feliz em vir em diversos ambientes, né? E tudo isso a gente vem trazendo para a questão da leitura também, da reflexão, da escrita. Então, qual o conselho, diante de tudo isso aí, né, que você daria a estudantes que desejam desenvolver uma escrita sólida, clara e impactante? Já falou aí, mas pode se adentrar um pouco mais. Já né? falei assim, bastante um pouquinho disso, mas é buscar a leitura, buscar o conhecimento mesmo, buscar argumentações diferenciadas e não só isso, e estratégias também para a gente poder desenvolver e colocar na prática. Isso é extremamente importante, é ter um mapeamento, né? Seja se é banca de concurso, busque as provas anteriores, busque saber os temas mais recorrentes, busque estar conectado com o que está acontecendo, né? Se é uma banca específica, estude os examinadores, vejam qual é a pesquisa dele que é mais importante. O aluno ou a aluna pode estar perguntando, mas tem tanto conhecimento, como é que eu vou fazer? Tem que ter estratégia. Não é ler tudo sobre tudo, não. É saber que para cada concurso, para cada vestibular, para cada banca, a gente tem que estudar, a gente tem que ser estrategista, estudar e saber. Aquilo dali, eles são acostumados a cobrar mais isso. A produção bibliográfica deles é essa daqui. Então, eu vou utilizar estes textos, esses autores, para a gente poder conseguir alcançar e gabaritar aquela questão. Muito bem. Então, se tivesse que resumir uma palavra, porque ler e escrever é bem indispensável no mundo de hoje. Olha, eu falei da linguagem simples que é difícil. Eu acho que essa é a mais difícil, viu? Mas eu vejo que é indispensável. Eu acho que é indispensável o conhecimento e a leitura hoje. A comunicação é extremamente importante. Em tempos de inteligência artificial, não vamos nos emburrecer. A gente tem que utilizá-la a nosso favor, não deixar ela pensar por nós, e sim nós temos que pensar por ela. Então, isso faz com que nós temos que buscar esses conhecimentos de forma indispensável para a gente poder conseguir avançar cada vez mais. Isso vem envolver uma empatia, né? Nesse todo, nessa proposta da leitura. Bem, muito, muito interessante. Então, assim, quero agradecer, né, a doutora Agenor de Andrade por essa conversa maravilhosa sobre leitura, escrita e na prática do direito. A gente fazendo essa conexão. Eu tenho certeza de que nossos ouvintes saem daqui inspirados a ler mais, a escrever mais, a também buscar melhorar-se, né? Buscar-se o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, para que sejam pessoas mais felizes na vida, tá? Porque termos uma profissão, ganhar dinheiro é bom, sim. Porém, estar feliz. Melhor né? ainda se a gente conseguir ganhar dinheiro e sendo feliz, né? Fazendo aquilo que a gente gosta. Então, hoje em dia. É isso aí. Então, eu venho aqui para parafrasear Manuel de Barros, quando ele diz, meu quintal é maior que o mundo. Então, o meu quintal, o curso de redação Escrita de Ouro, né, aglutinado com o Mindfulness, é maior do que o mundo. Porque nós estamos expandindo para este mundo, basta você querer e você ir mais à frente, né, buscando aquilo que você quer. Então, parabéns, meu querido sobrinho. Obrigado. E só sobre uma última história, falando a respeito, né, desse método que é inovador, mas que é essencial também quando a gente se prepara para um concurso público, se prepara para um concurso de carreira, o Enem, uma redação. Eu lembrei agora que, enquanto eu dava aula, era um cursinho de preparação para a prova oral. E era uma candidata que foi fazer o nosso cursinho. Ela é até baiana aqui de Salvador, hoje é uma amiga, colega querida. E aí a gente simula uma prova oral. E aí cheguei lá, examinador bravo, né, cara fechada, candidata se apresente, não sei o que, eu fiz uma pergunta lá.
Quando eu fiz uma pergunta para ela, ela respondeu. Aí eu quis colocar ela em saia justa. E se você falou isso daqui, mas isso daqui, né? Quando eu fiz essa repergunta para ela, ela travou. Ela não conseguia falar e começou a chorar. Começou a chorar. Começou a chorar e aí a gente foi acalmando, acalmando, acalmando. E aí a gente depois fui conversar com ela e dar esse feedback por essa empatia, falando que, em termos de conhecimento, ela já estava excelente. Mas a partir daquele momento ela tinha que buscar o emocional e o seu psicológico com essas ferramentas e essas técnicas. E isso fez com que ela se reconfigurasse, buscasse essas formas de aprender e hoje ela é magistrada também do estado do Pará. Então, para a gente ver que o conhecimento é extremamente importante, mas também é importante aliar, porque se a gente não conseguir colocar para fora, se a gente não conseguir se expressar ou escrever, a gente não consegue a nossa tão sonhada aprovação. Então, também só agradecer, né, esse momento que vai ficar para a eternidade, né, minha tia querida Dilma, ela fez, quando eu passei no concurso lá na magistratura, ela fez uma crônica e foi publicado num blog daqui de Conquista. E aí, quando joga o meu nome no Google, tem a sua crônica lá e muita gente me conhece pela sua crônica. Então, assim como essa crônica já ficou na eternidade, né, na memória aí virtual, dentro do nosso mundo da internet, eu tenho certeza que esse episódio também do Papo de Redação vai ficar eternizado. E para você, concurseiro ou concurseira, estudante, saiba que só não passa quem sai da fila. Então, continue estudando até passar. Então, mais uma vez, meus sinceros agradecimentos e encerramos mais um episódio, né? Se você gostou da conversa, compartilhe com amigos, colegas e siga nosso podcast para não perder os próximos encontros. Nós queremos aqui também agradecer à Agência Atmo, que tão bem nos acolheu, e gratidão a todos vocês. E quero dizer mais uma vez que o curso de Redação Escrita de Ouro é um quintal no mundo, no planeta. Gratidão. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.